De São Paulo para Minas Gerais, onde as chuvas ainda causam estragos e a Defesa Civil confirmou mais 2 mortes. Quem chega agora no Jornal Jovem Pan é o Rodrigo Costa, que vai nos atualizar os números já em relação a esses óbitos. Rodrigo Costa, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, boa noite. Boa noite, Kobayashi, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Agora são 8 óbitos em Minas Gerais relacionados às chuvas. Segundo o órgão estadual da Defesa Civil, as 2 vítimas são um casal que desapareceu durante as chuvas na cidade de Raul Soares, que fica na Zona da Mata, no último dia 23 de dezembro. Ainda de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 33 cidades estão em situação de anormalidade pelas chuvas. Ao todo, são 992 pessoas desalojadas no estado, além de outras 148 desabrigadas. Chove muito também na capital. Hoje nós tivemos em Belo Horizonte o desabamento de um imóvel em construção no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital mineira, que mobilizou a Polícia Militar e a Defesa Civil Municipal. 9 moradores ficaram ilhados neste prédio por aproximadamente 5 horas, ou melhor, nos arredores deste prédio da propriedade, sendo uma família com 5 pessoas e 2 casais. O desmoronamento do imóvel ocorreu pouco antes das 8 horas da manhã, apenas por volta do meio-dia que os fios de energia foram cortados e alguns moradores conseguiram sair. Também foi necessário que bombeiros abrissem acessos pelas paredes para liberar os moradores. Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Costa, diretamente da Jovem Pan, Poços de Caldas, em Minas Gerais. Participou conosco do Jornal Jovem Pan. Eu quero chamar o Cristiano Vilela. Vilela, alguns assuntos para a gente conversar. Primeiro, essas chuvas que têm gerado lá em Minas Gerais algumas mortes, uma situação preocupante, já são 8 óbitos confirmados em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, a situação já envolve aquela preocupação com a energia elétrica. A gente acompanhou agora a entrevista do prefeito Ricardo Nunes e é aquela história. Todo dezembro chove e a gente tem essas consequências. Umas mais graves, outras nem tão graves, mas que geram incômodo em toda a população. Vilela. E o que é pior, Koba, é que além de ser um filme que nós já vimos por diversas vezes, aliás, todo ano a gente vê esse tipo de cena se repetindo, a gente não consegue ver uma melhora, um avanço, a gente não consegue perceber planejamento nenhuma construção, nenhum avanço para que esse tipo de situação diminua de uma forma que a sociedade possa se sentir mais segura. Então, é muito pelo contrário, chuvas em determinadas localidades do Brasil nesse período são situações que acontecem de uma maneira corriqueira, de uma maneira comum, e ainda mais num contexto de mudanças climáticas, há uma tendência de que esses fenômenos venham a aumentar cada vez mais. Então, para isso é fundamental a necessidade de planejamento. Agora, infelizmente, planejamento é uma palavra que não existe no dicionário do gestor público brasileiro.